Olá, meu amigo, minha amiga. Espero que esteja tudo bem contigo neste momento. E se porventura, se por um acaso alguma coisa não estiver bem legal, eu espero que ao final deste pequeno vídeo as coisas melhorem e melhorem muito, pela graça de Deus sobre a sua, a minha, a nossa vida. Permita-me, por favor, te contar um caso muito especial para mim. E muito peculiar também, muito particular, muito da minha intimidade. Minha mãe, Luzia Torres Barbosa, professora de escola bíblica dominical da Igreja Metodista Wesleyana em Governador Valadares. Minha mãe, meu pai, minhas avós deixaram assim para nós, para mim, para os meus irmãos, exemplos que são simplesmente poderosos e fantásticos. Uma coisa que eu não esqueço, não tenho como esquecer jamais, o almoço dos domingos e, vez ou outra, o almoço também no meio de semana, um feriado, alguma coisa desse tipo. E por que não tenho como esquecer? Primeiro, por causa do angu que minha mãe fazia, que simplesmente não existe igual, não existe outro igual. Mas não era tanto angu e não é tanto aquele angu de que eu quero falar contigo. Mas eu quero te falar de uma coisa muito especial e que me provoca, mexe comigo ainda. Eu quero te falar sobre pé de galinha. Me permita te falar isso. Naqueles bons tempos, algumas décadas atrás, o frango assado tão comum e que alegra tantas milhares de pessoas e famílias nos dias atuais, não era assim tão comum 4, 5 décadas atrás. E lembro-me com muita precisão, com muita nitidez e lucidez, o que minha mãe fazia. Eu observava minha mãe, eu mais 8, em determinado tempo eu e mais 7, total de 8 irmãos, porque uma partiu bem novinha ainda. Mas o que acontece? Minha mãe preparava ali o nosso almoço de domingo, quando chegávamos da escola bíblica dominical, e o prato de um, prato do outro, no meu caso, por exemplo, ela já ia falando, é a coxa, não é, Denis? E é claro, eu confirmava, ela sabia que eu amava comer aquela coxa da galinha. Mas eu observava minha mãe, ela me entregava o peito da galinha para um, a outra coxa para o outro, sobrecoxa, não sei o quê. E daí a pouco eu via minha mãe em pé, na maioria das vezes encostada lá na porta, enquanto todos nós estávamos à mesa, e minha mãe com o pratinho dela e um pezinho de galinha, às vezes um pescocinho de galinha. Eu observava aquilo tranquilamente, até que um dia, peraí, cheguei perto da mamãe, por que a senhora me dá a coxa da galinha, sobrecoxa para meu irmão, a asa, o dorso, mas a senhora fica com o pé? Minha mãe deu um sorriso e disse, meu filho, se você soubesse o quão gostoso é comer um pé de galinha, o quanto eu me sinto bem. E deu aquele sorriso para mim, deu essa resposta e continuou ali com o almocinho dela. Coisa bem simples, bem tranquila. Só que dentro de mim, dentro da minha alma, eu sabia que alguma coisa não era muito assim. Mas é evidente também que, pelo respeito, não ousei questioná-la. Fato é, eu ainda criança nesse tempo, mas crescendo, a gente começa a estudar, começa a conviver com outras pessoas, começa a escutar histórias como essa história que você está ouvindo da minha parte agora, e nós começamos também a amadurecer e a fazer certos cálculos, fazer certos exames de consciência. E esses cálculos, esses exames de consciência a respeito da minha mãe, trouxeram para mim um entendimento bem simples. Minha mãe não amava assim um pé de galinha. Ela simplesmente olhava os filhos à mesa e se sentia tremendamente satisfeita por ver os filhos comendo a melhor parte, o melhor que tinha para oferecer. O interessante é que as mãos dela haviam produzido aquele alimento. Ela, com todo carinho, tinha feito ali o arroz, o feijão, o angu, a verdura, isso, aquilo, aquilo outro.
mas ela tirava para ela a parte menos interessante da galinha, para que os filhos tivessem a melhor parte. E aí você pode me perguntar, pastor Denis, essa história da sua mãe aí com o pé de galinha, onde você quer chegar? Me permita te dizer isso. Existe um texto em Salmos 27, verso 10. Existe um outro texto em Isaías 49, 15, que dizem basicamente a mesma coisa. Pode tua mãe, que te trouxe a vida, que te amamentou, te abandonar. Pode teu pai que lutou por ti, te desprezar. Mas aí Deus bate no peito e diz, contudo eu, Senhor, jamais te abandonarei. Nos dias de hoje, agora, por exemplo, quando gravo esse pequeno vídeo para enaltecer o nome do Senhor e te encher de fé e de graça, assim como a mim, meu pai e minha mãe já não estão comigo na face da terra, já moram com Cristo há alguns bons anos. Mas o mesmo Deus que me sustentou lá no ventre de minha mãe, o mesmo Deus que me guardou e me protegeu durante os meus primeiros anos de vida, e em todos eles, é o mesmo Deus que se coloca do meu lado nessa tarde, quando faço essa gravação. E eu quero deixar essa mensagem para você. Ferido pelo pai, ferido pela mãe, ferido por um amigo, pelo marido, pela esposa, por um filho, ferido por alguém, saiba e entenda que há um Deus todo-poderoso no céu que nunca te abandonou e jamais te abandonará. Que Deus te guarde, proteja, que Deus te abençoe mais uma vez nessa tarde.